Vamos a mais uma pitada de Constituição. Vamos continuar a falar sobre os poderes e deveres, e hoje, poder de polícia. Vamos falar hoje sobre os atributos do poder de polícia, que é um tema muito cobrado em concurso. Você também pode encontrar, ao invés da palavra atributos, você pode encontrar como do poder de polícia ou qualidades do poder de polícia. São vários os termos, mas normalmente vêm como características. Nós temos 3 características do poder de polícia. Temos a discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade. Existe um outro atributo que alguns autores citam, que é a atividade negativa, mas é pouco falado. Vamos passar bem por cima mesmo, tá? Vamos ver um por um. Primeiro, vamos ver a discricionariedade. Eli Lopes Meireles fala que traduz-se na livre escolha pela administração da oportunidade e conveniência de exercer o poder de polícia, bem como de aplicar as sanções e empregar os meios conducentes a atingir o fim colimado, que é a proteção de algum interesse público. Para proteger o interesse público, tem que praticar alguns atos, e esses atos muitas vezes são praticados de forma discricionária. Nós já falamos sobre a discricionariedade em um vídeo anterior. Se você não viu e tem dúvida, volta aí lá na playlist que você encontra. Voltando, você tem um ato sendo praticado em decorrência da conveniência e oportunidade da administração pública. Então, por exemplo, a Receita Federal nas fronteiras fica fiscalizando as mercadorias que entram no país. Porém, tem como olhar tudo que passa pelas fronteiras? Precisaria de muitos fiscais e não tem como parar todo mundo. Então, você tem que estabelecer critérios razoáveis dentro da proporcionalidade e razoabilidade. Tem que fazer uma seleção de quem você vai escolher para ser fiscalizado. Existem alguns critérios, então isso é uma discricionariedade, mas sempre respeitando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, que são princípios da administração pública. As multas são dadas observando o dano, o prejuízo que foi causado à administração pública. Imagine o mercado A. O fiscal entra e encontra uma manteiga vencida há um dia. E o mercado B, o fiscal entra e encontra uma carne vencida há 30 dias, já em estado de decomposição. O fiscal vai usar da proporcionalidade e razoabilidade para cada mercado. O da manteiga de um dia, ele vai apreender a mercadoria e dar uma multa. Já o da carne podre, ele vai ter que ser mais firme. Ele vai ter que multar, prender a mercadoria e, dependendo, até fechar o estabelecimento até as devidas correções. A discricionariedade, ela tem que obedecer à proporcionalidade. O ato de polícia pode também ser vinculado. Da mesma forma que você tem uma multa que pode variar, em determinadas situações você tem uma multa que é fixa. Por exemplo, uma multa de sinal vermelho é ato vinculado. Outro exemplo, a pessoa que quer tirar uma licença para poder praticar determinada profissão. Se ele preenche os requisitos, é um ato vinculado. Dentro do poder de polícia, você tem essa característica, que é a discricionariedade, mas não quer dizer que não se pratica ato vinculado no poder de polícia. A característica principal é a discricionariedade. Temos também a autoexecutoriedade. Eli Lopes Meireles fala que a autoexecutoriedade é a faculdade de administração de decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do judiciário. O fiscal chegou e encontrou mercadoria contrabandeada entrando no Brasil. O fiscal nessa situação não precisa pedir para o juiz autorização para poder fazer a apreensão. O fiscal da Receita nessa situação tem competência para fazer a apreensão desse contrabando. Não precisa pedir a autorização do juiz, uma decisão judicial. A administração pode por si própria já chegar lá e fazer a apreensão. Isso é autoexecutoriedade. Ele está executando suas decisões sem intervenção do judiciário. A autoexecutoriedade não existe em todos os atos de polícia. Nenhum atributo desses está 100% dos atos de polícia. Segundo de Pietro, a autoexecutoriedade é possível quando estiver expressamente prevista em lei
ou se tratar de medida urgente. A auto-executoriedade tem que estar prevista em lei. O motorista da Receita Federal, será que ele pode fazer a apreensão? Não. Só as pessoas que têm a competência para fazer a apreensão, como é o caso do auditor fiscal da Receita, para praticar um ato de polícia, o poder de polícia, como a auto-executoriedade. A auto-executoriedade tem que estar expressamente prevista em lei, ou quando se tratar de medida urgente. A gente sabe que nem tudo está na lei. A lei não consegue prever todas as coisas que acontecem no mundo. Por exemplo, imagina que existe um prédio que está caindo, ameaçando desmoronar, e ele vai ter que ser demolido, vai ter que ser interditado. É uma medida urgente. De repente, isso não está previsto em lei, mas não tem problema, porque é uma medida urgente. Segundo Di Pietro também, o princípio da auto-executoriedade ele pode ser desdobrado em dois, em exigibilidade e executoriedade. Veja o que diz Pietro sobre a exigibilidade. Resulta da possibilidade que tem a administração de tomar decisões executórias, ou seja, decisões que dispensam a administração de dirigir-se preliminarmente ao juiz para impor a obrigação ao administrado. Na exigibilidade, ele está tomando decisões executórias sem se dirigir ao juiz. Já na auto-executoriedade, ele já está executando sem dirigir-se ao juiz, ao judiciário, por exemplo. O exemplo que Di Pietro cita, a multa, simplesmente lavrar a multa é uma decisão executória. Você não precisa se dirigir ao juiz, segundo Di Pietro. Esse atributo da exigibilidade está em todas as medidas de polícia. Todos os atos de polícia praticados, você tem a exigibilidade. E temos a executoriedade, que é a execução forçada da coisa. É a coerção, é a execução forçada. A executoriedade não está em todos os atos de polícia. Di Pietro fala sobre executoriedade que consiste na faculdade que tem a administração quando já tomou decisões executórias de realizar diretamente a execução forçada, usando, se for o caso, da força pública para obrigar o administrado a cumprir a decisão. Ou seja, você pode usar a força pública, a força física para cumprir a decisão tomada. Na exigibilidade, você toma a decisão e na executoriedade, você executa. No próximo vídeo, vamos para a quarta parte de poder de polícia e vamos falar da coercibilidade. Até mais!